Queridos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, acabamos de ouvir o Evangelho de Marcos, neste capítulo 7, nesses dois versículos, 31 ao 37. O conteúdo, o que está entre estes dois versículos, trata-se da viagem de Jesus para a terra pagã, que continua. Jesus passa pela terra de Tiro, Sidônia, Decápole. E tem como personagem central nesta noite, neste relato, um homem surdo que falava com dificuldade. Assim Marcos descreve este homem, um homem surdo que falava com dificuldade. Vamos lá. Na tradição profética, a surdez e a cegueira são figuras da resistência à mensagem de Deus. Escutem bem, para podermos entender a mensagem que contém este Evangelho. Estar surdo e estar cego, surdo e cego, são figuras que representam a resistência que as pessoas têm à mensagem de Deus. Isto na tradição profética. Paralelamente, no Evangelho, são figuras da incompreensão e da resistência à mensagem de Jesus. Ou seja, quando nós vemos no Novo Testamento uma pessoa surda e uma pessoa cega, estas figuras representam que existem pessoas que estão incompreendendo e que estão resistindo à mensagem de Jesus. No processo da cura desta pessoa surda, muda, Jesus abre primeiro os ouvidos do homem. Os ouvidos do homem são curados, em primeiro lugar. Depois vem sua língua. Com isto, Jesus coloca o homem em uma situação primeiro de escutar para depois falar. Jesus cura os ouvidos para que ele escute e depois cura sua língua para que ele possa falar. Todos nós sabemos com certeza que a capacidade de falar depende também da capacidade que o homem tem de escutar. Quando você fala, já sabe o que vai dizer. Quando você escuta, há grande possibilidade de aprender algo novo que você nunca tinha ouvido. Um exemplo claro, meus queridos, são as crianças. As crianças, antes de começar a falar, antes de poder falar, elas necessitam desenvolver a sua capacidade auditiva. Falar significa abrir o próprio interior, colocar-se ao lado de alguém de igual para igual. Escutar significa estar em sintonia com o outro, para poder entender sua mensagem. Escutar supõe a existência do silêncio que falávamos ontem na nossa meditação. Não se pode escutar o outro falar se você não cria em você o silêncio para poder captar a mensagem do outro. Se você nunca pode calar-se, pergunte-se: o que é que você está a esconder?
Uma conversa sem silêncios é desperdício de monólogos sem destinatários. Para o sábio é difícil falar a sua sabedoria, e para o tolo é difícil calar suas tolices. Dizia um filósofo muito conhecido. Um cristão, ou qualquer pessoa de boa vontade, precisa aprender a escutar. Todos nós precisamos aprender a escutar, a falar e a calar ao seu tempo. Eu digo, há um tempo para falar e um tempo para calar, levando a sério a verdade e, sobretudo, a caridade humana, a caridade fraterna. Quando buscamos a verdade, quando você busca a verdade e levamos em consideração a caridade humana, a caridade fraterna, falaremos e escutaremos com responsabilidade. Isto quer dizer, saber escutar quando há que escutar, saber calar quando há que calar e saber falar quando, como e o que falar. Não se pode falar qualquer coisa e não podemos escutar o que nos convém. Para isso precisamos manter nossos ouvidos e o nosso coração abertos. Em primeiro lugar, abertos à palavra de Deus. E sabem por quê? Porque a palavra de Deus tem um objetivo principal. Qual é o objetivo principal da nossa meditação, por exemplo? Qual é o objetivo principal de ouvir a palavra de Deus? O objetivo principal desta palavra é salvar a humanidade. Muitas tragédias na Bíblia eram frutos da falta da escuta da palavra de Deus. E nós poderemos dizer também, muitas das tragédias humanas são causa da falta de escutar a palavra de Deus. Eu não sei se você já pensou em uma missa, numa homilia, numa pregação, escutou uma palavra, uma meditação e você pensou, puxa vida, que bom seria se aquela pessoa estivesse aqui para escutar esta mensagem bonita, profunda. Pois bem, meus queridos irmãos, às vezes nem precisamos estar longe. Porque digo para vocês, existem muitas pessoas que dentro da igreja não escutam. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Estão surdas. Pode ser que nós não estamos surdos fisicamente, nós escutamos. Mas existem pessoas, hoje em dia, que ficam duros de ouvido. Não querem escutar. Não querem escutar a verdade. Não querem escutar algo novo. Temos que filtrar tudo o que ouvimos. E tudo o que ouvimos tem que ser filtrado. E quando falo filtrado, estou querendo dizer essa figura de filtração. Por exemplo, você vai colar o café. Você coloca, o coador. Para quê? Para que o café fique em cima e só saia o sumo do café com a água. Isso é filtrar. Quando você tem a água potável e você fala, tenho que colocar um filtro, esse filtro vai tirar as impurezas que tem a água para você ter uma água pura. A mesma coisa quando nós ouvimos, precisamos filtrar o que estamos escutando. Precisamos filtrar
o que estamos escutando, porque nem tudo que se está ouvindo faz bem. Faz bem. E existem mensagens, escuta bem, meu irmão, existem mensagens contidas nas palavras que decimos que precisam ser decodificadas. Existem códigos. Isso só se refere a uma pessoa que tem a capacidade de filtrar a mensagem. De repente, alguém te fala uma frase, uma ideia, mas ela está dizendo outra coisa que você precisa decifrar, que você precisa entender. Quando buscamos a verdade e levamos em consideração a caridade fraterna, falaremos e escutaremos com responsabilidade. Ouvir e falar com responsabilidade. Para isso precisamos manter nossos ouvidos e o coração abertos a essa palavra de Deus. Existem tantas pessoas que pelas palavras se sentem oprimidas. Ou melhor dito, quantas vezes nós falamos com a intenção de oprimir o outro? Quantas vezes nós expressamos que estamos irritados, que estamos desorientados? E hoje em dia, nós temos uma superabundância de informações. Escutamos e vemos informações por todos os lados. E o celular nem se fale. Quantas coisas você lê, que é a mesma coisa que escutar. Quantos barulhos, quantas conversas entram em tua vida. E a uma velocidade impressionante. Uma velocidade impressionante. A internet, por exemplo, nos dá essa capacidade de saber tudo. E será que sabemos tudo? Os nossos ouvidos continuam a ficar abertos em tempo integral. E eu vou lhe dizer uma coisa, meus irmãos. Às vezes a nossa mente fica confusa com tantas informações. Ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. E no celular você troca uma informação assim, velozmente. Não paramos para meditar, para refletir. Cada dia, uma quantidade enorme de notícias entra na tua vida. Sim. Quantas notícias você ficou sabendo hoje? Notícias positivas e notícias negativas. E eu acredito que, com tantas notícias, você nem sabe se posicionar. Ou seja, a tua vida fica confusa. Podemos ficar tristes e podemos ficar alegres. Podemos ficar animados e podemos ficar desanimados. E só pelo simples fato de ouvir aquilo. E pelo mesmo modo, ouviremos e pela mesma maneira vamos interpretar o que ouvimos. E quem te diz que você interpretou da forma certa aquele acontecimento? Você tirou suas conclusões e não era nada daquilo que você concluiu, daquilo que você interpretou. Nada. Tirou conclusões precipitadas.
ficou na superfície. Sabem o que nós precisamos? Precisamos manter a capacidade de sintetizar todas as informações, coisa que muita gente não sabe, não foi capacitada, não conhece a capacidade de sintetizar, ficar com o essencial. É como o bolo. É o bolo. Você vê o bolo lindo, mas você vai comer só o que está dentro. Eu, por exemplo, não gosto daquele monte de coisas que tem em cima, não é? Que são bonitos, não é? Aqueles enfeites. Eu fico só com o bolo que está dentro. E existem certas pessoas que tiram a parte queimada, não é? Para ficar com o essencial. Esse é o processo, a capacidade de sintetizar informações com a própria vida. Para quê? Para ter uma boa convivência. Ter uma boa convivência. Tudo que ouvimos, para poder compreendê-lo, temos que organizá-lo. E temos que organizá-lo em um determinado horizonte, o qual é distinto da própria pessoa. E tal horizonte se produz a partir de decisões vitais para a nossa vida. O que preciso ouvir? E o que eu preciso evitar ouvir? O que tenho que ouvir, o que preciso ouvir e o que tenho que precisar evitar ouvir. Aquilo que ouço é capaz de me dar um bom descanso, mas também é capaz de tirar meu bom sono. É preciso ter uma audição seletiva para todas as informações, para não formarmos nossas personalidades erradamente. Isto é cotidiano, isto é diário, todos os dias. Sem uma audição seletiva, um dia as coisas que não deveriam entrar acabarão dando comando para a nossa vida. Vou repetir. Sem uma audição seletiva, um dia as coisas que não deveriam entrar na tua vida acabarão dando comando para a tua vida. E, consequentemente, as portas que deveriam ficar fechadas estarão abertas. E as que deveriam estar abertas estarão fechadas. Só por não ter tido uma boa audição. Ouvir com inteligência. Em outras palavras, você vai perder totalmente o controle da tua vida por falta de uma audição seletiva. Imaginem se você é um carro sem um bom controle do seu piloto. Com certeza esse carro, por muito lindo, por muito caro, por muito sofisticado que seja, ele vai ter grandes possibilidades de ter um acidente. Mas não por causa do carro, mas por causa do piloto. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo esta meditação, que você é o piloto da tua vida. Evita acidentes. Controla a tua vida. Controla tuas emoções. Se alguém te diz uma mentira sobre ti, não dê atenção. Porque você sabe que não é verdade.
não adianta brigar, não adianta te defender, porque você, com esta atitude, vai, em primeiro lugar, se desgastar emocionalmente, vai ficar irritado, vai falar coisas que não deve, vai ficar magoado, pode dar até um piripaque, né? Um problema de coração, fica nervoso, sobe o colesterol, sei lá o que, e vai ter que precisar de remédios. E tudo por quê? Por causa de não ter o controle. Autocontrole é muito importante. Pois bem, vamos lá. Neste evangelho, o centro da atenção está para o surdo mudo. Este homem foi criado para se comunicar, mas não pode se comunicar. Você que me está escutando, nós todos fomos criados por Deus para nos comunicar. E por isso a mudez e a surdez são dois empecilhos para que a comunicação flua. Esta é a situação que o homem tem, o homem que foi apresentado para Jesus. Boca e ouvido têm um rico simbolismo na Bíblia. O ser humano precisa da boca. Para quê? Para cantar os louvores de Deus. O ser humano precisa da boca. Para quê? Para proclamar suas maravilhas. O ser humano precisa da boca. Para quê? Para narrar às gerações futuras a misericórdia de Deus. Através dos ouvidos, o homem é instruído nos caminhos da sabedoria. Mas a língua pode levar o homem a perder-se. A língua pode fazer e faz, pode não faz muito mal. Para este evangelista Marcos, esse homem representa todos aqueles que vivem fechados no seu mundo, sem partilha, sem diálogo, ficar fechado no seu mundinho. O surdo mudo representa todos aqueles e aquelas que não se preocupam em comunicar, em partilhar, em dialogar, em deixar-se interpretar pelos outros. O surdo mudo representa todo aquele que vive instalado no seu egoísmo, na sua certeza e nos seus preconceitos, convencidos de que é dono absoluto da verdade. Quantas pessoas vivem assim, Senhor? Uma pessoa que está cheia de si é uma pessoa que está vazia por dentro. Ábrete, ábrete, diz Jesus ao surdo mudo. Ábrete, efatá. E ele saiu do seu isolamento. E ele saiu do seu silêncio mortal. Este ábrete de Jesus é dirigido a você, é dirigido a cada um de nós. E quando Jesus disse ábrete, porque algo está fechado e precisa se abrir, o que é que está muito fechado em você? O que é o que está fechado em você? O que te impede de comunicar com os demais, com o mundo? Abra seu coração. Abra seu coração para quem te oferece amizade. Uma amizade desinteressada. Uma amizade transparente, sem outras intenções. Abra-se aos que precisam do teu carinho. Existem tantas pessoas esperando por ti. Abra-se. Abre teus ouvidos
Mova a sua língua para aqueles que precisam das tuas palavras, do teu consolo, do teu conforto. Abre-te para ajudar quem precisa ser ajudado. Quem tem ouvidos novos e quem tem lábios libertados do mal, tem também olhos abertos para os demais. Tem as mãos estendidas para os necessitados e o coração limpo para testemunhar o verdadeiro amor. Quem faz o bem, lembre-se, não faz barulho, porque o barulho não faz bem. Acabaram de ouvir um barulho aqui? Olha, justo na hora, estão soltando fogos perto. O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Esta mesma frase é atribuída também a São Francisco de Sales. Abre-te, lembre-se, abre-te, diz Jesus a cada um de nós nesta noite. Cada um de nós precisa se perguntar: o que está fechado em mim? Sim, pergunte-se: o que está fechado na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, que precisam ser abertos? O que está fechado na minha comunidade, que precisa do toque de Jesus para poder ser libertado? Abre-te, abre-te entendimento, abre-te pensamento, abre-te sentimento, abre-te pensamento, abre-te relacionamento. Não vivas fechado. E se alguém está fechado, reza ao Senhor para que se abra. Abertos para a convivência com o mundo, com a sociedade, com a família.